Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Glavan Responde. Se você já é inscrito, já curte, compartilha os nossos vídeos, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui embaixo está aparecendo as nossas formas de contato, site, Instagram, Facebook, YouTube e claro também aparecendo aqui nossa forma de contato, que é o e-mail dúvidas@rafaelglavan.com.br. Lembrando que este quadro Glavan Responde foi criado por vocês e para vocês, tendo visto o grande número de dúvidas por dia que a nossa equipe de consultores associados recebe. Por aqui com bastante trabalho, planejando a volta aí à presencialidade, equipe reunida, bastante conversa, bastante proposta, todos aqui se cuidando, todos aqui se protegendo. Eu estou sem máscara agora porque estou em uma sala sozinho, fechado, mas caso eu estivesse em contato com os demais colegas que estão na outra sala, estaria aqui usando máscara e fazendo os devidos procedimentos. Mas eu desejo sinceramente que você aí e sua família estejam todos se cuidando e se protegendo. Lembre-se, não importa se você já voltou ao trabalho, se está em quarentena, proteção é essencial. Bom, a pedido de todo mundo, já agradecendo aí as mais de 200 interações, WhatsApp, Facebook, Instagram, desde da última edição do Glavan Responde, eu gostaria de lembrar que a pedido de vocês foi pedido que em cada programa, que em cada quadro nosso aqui, fosse coletado, fosse disponibilizado uma citação, um pensamento para que embasasse o programa. Então eu vou pedir para que o nosso gênio da tecnologia, Matheus, coloque aqui embaixo a primeira frase. Conforme você está vendo aqui, a frase é de Heródoto, lá da Grécia, que é preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. O que isso quer dizer? Que você só consegue planejar o futuro hoje, idealizar esse futuro e ir até lá, compreendendo o presente. Só que para compreender o presente, você precisa estudar, pensar o passado. Estudar o que aconteceu, contextualizar no dia de hoje para, com base nisso, rumar para o futuro. A segunda frase que eu gostaria que o nosso colega Matheus colocasse aqui embaixo é do Hugo von Hofmannsthal, um dramaturgo da Áustria que foi colega do compositor Richard Strauss, e onde ele dizia que não há nada na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que acontece dentro de uma sociedade, dentro de um país, já foi previsto anteriormente em alguma forma de literatura. O que isso quer dizer, Rafael? Por que a nossa equipe selecionou essa frase? Que tudo aquilo que está acontecendo, que servirá como base para o guia das mudanças, foi publicado, seja em livros, em artigos, em relatórios, em pesquisas científicas, em análise de mercado, em estudo de mercado, nesse ponto. E aqui, claro, coloca a frase novamente aqui, por favor, Matheus. Não há nada que esteja na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Nós estamos falando, claro, de políticas públicas, ou de políticas públicas para melhorar, estudar, criar um futuro, ou aquelas políticas, pesquisas científicas que estudam o que aconteceu no passado, contextualizam o presente. Então a primeira dica de hoje vai aqui, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.gov.br. Matheus, coloca aqui, por favor. Um abraço a todos os colegas e trabalhadores do IBGE. Acesse lá esse site, você que trabalha com administração, você que é um gestor, um decisor, não deixe de acessar esse maravilhoso site com milhões de informações extremamente necessárias para a tomada de decisão. Tábua de mortalidade, que é a idade que o brasileiro morre, que serve como base para o cálculo de fatores previdenciários, expectativa de vida, pesquisa nacional de amostra domiciliar, um baú, um acervo fantástico de informações. Então essa é a primeira dica. Acesse o site do ibge.gov.br e veja como que essa riqueza de informações pode ajudar você. Mas voltando à nossa aula de hoje, Matheus, 3 grandes mudanças que aconteceram na nossa sociedade. Vamos lá. Primeira, aumento da expectativa de vida. Segundo, sociedade rural versus sociedade urbana. E terceiro, consumo mais cedo. Vamos para a primeira novamente, aumento da expectativa de vida. Bom, sobre o aumento da expectativa de vida, gostaria que fosse colocado aqui na tela. Primeiro, em 1940, nós vivíamos
45,5 anos. Em 2018, nós estamos vivendo, a partir de 2018, 76,6. É claro que isso é uma média nacional, varia de estado para estado, masculino, feminino, mas enfim, o fato é que em 78 anos nós aumentamos 30,8 anos de vida. Você tem noção do que é você viver 30 anos a mais? Pensa para alguém que está lá no final da sua vida, se você pudesse dizer para ele que você terá 30,8 anos a mais de vida. Sensacional, não? Então a primeira questão do aumento da expectativa de vida, que não é mais uma tendência, já é um fato, isso é um passado que nós temos que contextualizarmos e compreender o futuro, é um fator irreversível. A nossa população está ficando mais velha, está vivendo mais tempo e tem nascido menos crianças, tem tido menos nascimentos. Então, se você juntar o aumento da longevidade ou expectativa de vida e a diminuição do nascimento, a nossa população está ficando mais idosa. Então, aqui fazendo um paralelo, primeiro, na administração, uma população que vive mais precisa de mais produtos e mais serviços. Não é isso? Compara com o que a sua bisavó e a sua avó tinham em épocas passadas, com uma avó de hoje em dia, com 70, 80 anos, saindo, se divertindo, restaurante, viajando, indo na igreja, saindo para dançar, comprando roupas, seja lá o que ela gosta. Esse consumo não acontecia anteriormente, não nesse volume, porque essas pessoas não viviam até essa idade. Então, dentro do primeiro tópico, aumento de expectativa de vida, o que a sua empresa tem que fazer de produtos e serviços para atender essa ampla faixa de mercado? E segundo, claro, aí já pensando quem é da administração pública, o que precisa ser feito de políticas públicas de inclusão para que essas pessoas tenham dignidade? Esse foi o primeiro tópico, o aumento da expectativa de vida. Lembro, coloca aí, Matheus, irreversível, fato. Isso é nós compreendendo o presente com base num acompanhamento histórico desse aumento da expectativa de vida feito pelo grandioso IBGE. E aí eu te pergunto, vamos idealizar o futuro? O que a sua empresa está estudando, compreendendo esse presente no envelhecimento da população e planejando o futuro? Segundo tópico, Matheus, por favor, sociedade rural versus sociedade urbana. E aí eu peço que seja colocado na tela que em 1970, nós tínhamos 90 milhões de habitantes. 1970, 90 milhões de habitantes. Sendo que 20% deles, em média, morava na cidade, que eram 18 milhões. E 80%, aproximadamente 72 milhões de pessoas, moravam no campo, na área rural. Lembrando que, então, dos 90 milhões de habitantes que viviam menos tempo, apenas 18 milhões moravam na cidade. Comparem. Sendo que na década de 70, mas Rafael, tinha só 90 milhões de habitantes. Sim, vá ao site do IBGE ou coloca lá no YouTube, que é mais apressadinho, Copa do Mundo 1970. Tinha uma musiquinha, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Éramos 90 milhões, sim. Apenas 18 milhões em média, 20% morando na cidade, sem cartão de crédito, sem cartão de débito, sem as vantagens maravilhosas da internet e a compra por e-commerce, não havia crediário, supermercados não ficavam abertos sábado e domingo o tempo inteiro, não havia lojas de conveniência 24 horas, havia muito pouco. Tá? Então vejam que nós éramos uma sociedade com muito menos pessoas, com muito menos facilidades, crediário, crédito, débito, e que acima de tudo, tá? Apenas a parte mais restrita da cidade, as áreas urbanas, consumiam. Hoje nós somos aí, pode colocar, Matheus, 210 milhões de habitantes, praticamente todos consumindo, com facilidade de cartão de crédito, cartão de débito, políticas públicas com o governo ofertando dinheiro, lojas com crediário, comprando pela internet, comprando da China. Você consegue imaginar isso? Que nós praticamente passamos do dobro da população, éramos 90 para 210 milhões, todo mundo consumindo. Ah, mas professor, eu moro no campo, eu moro numa cidade do interior. Será? Você até pode morar no campo, mas você tem um consumo como se fosse de cidade. Afinal, a grande maioria da população, claro, aqui esquecendo excluídos e questões de
de desigualdade social e também de políticas públicas de inclusão e renda, mas quem mora aí no campo hoje tem acesso ao Wi-Fi, pode comprar pela internet, pode comprar da China, mora a 30, 40 quilômetros de um shopping center. No final de semana ele vai até o centro da cidade vizinha e faz as suas compras. Então não há mais diferença entre morar no campo e morar na cidade. Claro, respeitando questões de desigualdade, tem que ficar muito claro. Estamos falando de grandes mercados consumidores. A minha realidade, que é Santa Catarina, se você pegar os polos regionais como Florianópolis, no entorno dela tem comunidades agrícolas, comunidades rurais. Mas ele em 20, 30 minutos... 30, 40 quilômetros, ele vai a um shopping center, ele compra pela internet. Em outros polos também de Santa Catarina é assim. Você tem cidades maiores, no entorno você tem comunidades agrícolas, pessoas que moram em áreas rurais, mas elas estão lá com 4G, 5G, telefonia, comprando pela internet. Então entenda isso, por favor. Não é porque o teu cliente mora no campo que ele consome como se fosse o campo de antigamente. Aliás, se nós cruzarmos alguns dados... As maiores propriedades estão no campo, os emplacamentos dos veículos mais caros estão no campo, o dinheiro está no campo. Aliás, se o que sustenta o nosso país, o que nos dá o superávit primário é a agricultura familiar, ela acontece basicamente no campo. Tranquilo, pessoal? Essa foi a segunda dica, a segunda grande mudança, separada pela nossa equipe. A terceira grande mudança é o consumo mais cedo. Mas, Rafael, o que é o consumo mais cedo? A minha geração, quem passou dos 40 anos, o que ela tinha quando nascia? Ela ia herdando roupas, ela ia herdando brinquedos, e a criança nascia, você tinha ali uma banheirinha, você tinha um outro equipamento básico, um remédio, um termômetro, deu. E você comemorava um ou outro aniversário. Hoje, quando uma mulher engravida, quando um casal aí adota quando um casal engravida ou quando alguém adota uma criança, tem 3, 4 chás, tem chá disso, chá daquilo, tem chá do homem, tem chá da mulher. Você começa a pagar um plano de saúde antes que a criança nasça para respeitar a carência. Você compra babá eletrônica, antigamente a criança nascia e ia para o quarto dela, não é isso? Hoje você dorme do teu lado ou vai para o quarto do lado, você compra uma babá eletrônica, 100, 200, 300 reais. Antigamente você tinha a figura da babá ou de uma cuidadora doméstica para cuidar de seu filho. Hoje você vai lá e consome o Netflix. Então seu filho, antes de nascer, você assina um plano do Netflix ou Globoplay ou qualquer outra plataforma de streaming. Somado a isso, você tem crédito, débito, compra pela internet, você tem crédito e políticas públicas do governo para disponibilizar dinheiro para a população, para que se consuma cada vez mais. Então faça esse raciocínio, por favor. Nós vivíamos 45, 50 anos. Fomos evoluindo, apenas uma parte da população que estava na cidade consumia, que era o item 2, sociedade rural versus sociedade urbana. E hoje nós estamos com 210 milhões de habitantes, com cartão de crédito, cartão de débito, compra da China, internet, todo mundo consumindo cada vez mais. Ah, mas será que é assim, Rafael? Eu vou voltar para a minha infância nos anos 80. A minha casa moravam 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Tínhamos um carro, uma TV na sala e uma geladeira. E durante a época ali da escassez de produtos, tinha um freezer e um liquidificador. Acabou. Éramos 4 pessoas com um carro e uma TV. Hoje, muito provavelmente na sua casa moram 2 pessoas, 3, porque as famílias encolheram, e cada um tem um carro. Tem famílias que tem um carro por habitante, alguém gosta de moto, alguém tem um carro antigo. Em cada cômodo da sala tem uma televisão. Em cada cômodo da sala, cada cômodo da casa tem uma televisão. Tem gente que tem uma televisão no banheiro, tem gente com televisão na cozinha. Tudo isso pela facilidade de crédito, de consumo. Então nós somos uma população que diminuiu o número de pessoas na família. Nós vimos aí historicamente em famílias com 12, 10, 8, 6, 5 filhos por casal. Hoje nós temos menos pessoas na família e mais produtos e serviços dentro dessa casa. E nós temos que pensar essas mudanças que aconteceram, contextualizarmos, compreendermos no presente e, claro, idealizarmos o futuro. Então essa é a síntese das 3 dicas de hoje
que a nossa equipe preparou. Primeiro, estamos vivendo mais tempo. Mateus, aumento da expectativa de vida. Isso é irreversível. Estamos vivendo mais tempo e, portanto, precisamos de mais produtos e serviços. E o que a sua empresa vai fazer? Vai trabalhar bem o branding, vai fidelizar a marca logo cedo na criança para que ela, ao longo da sua longevidade, se torne fiel, se torne cliente cada vez mais dessa marca? Segundo, sociedade rural e urbana. Se o dinheiro está no campo, não importa. Essa pessoa do campo, essa pessoa que escolheu por uma qualidade de vida morar afastado da cidade, ela consome igual ou geralmente mais do que quem está na cidade. E esse mercado não pode ser ignorado. Durante muito tempo, instituições financeiras, lojas, deixavam a população mais afastada dos grandes centros da lógica de consumo. Hoje, por meio de um aplicativo, você pode ter uma fintech e atender um cliente bancário no interior sem nem abrir uma agência. São efetivamente novos tempos. Mas isso já aconteceu. Nós já estamos compreendendo o presente. A ideia é o que precisa ser feito para idealizar o futuro. E por último, o consumo mais cedo. Hoje a criança começa a consumir muito mais cedo, antes de nascer geralmente, vai consumir mais ao longo da sua vida, pelas facilidades de crédito, débito, e claro, vai consumir mais tempo, porque ela vai viver mais, que é lá o primeiro tópico do aumento da expectativa de vida. Novamente agradeço a presença de você, que já é inscrito ou que se inscreveu agora. Muito obrigado. Novamente aqui embaixo estão as nossas mídias. Aqui embaixo está o e-mail dúvidas@rafaelglavan.com.br, que a nossa equipe vai te responder. Sugira seu tema, elogie, critique, diga o que não entendeu. O importante é que esse espaço democrático feito por vocês e para vocês funcione sempre. Um muito obrigado, até a próxima.